Toda semana você acompanha aqui no Fala Câmara Entrevista, pela Rádio Câmara, pela nossa página do YouTube da TV Câmara Bauru e também nos canais 10 da NET em 60.3 UHF digital, a atualização dos assuntos que estão sendo debatidos aqui na nossa cidade, na nossa Casa de Leis. O vereador Roger Barude, segundo secretário da mesa diretora, conversa conosco aqui na véspera de mais uma sessão legislativa. Roger, você é presidente da comissão especial que discute a planta genérica do IPTU, um imposto que tem uma revisão atualizada no tempo necessária e que novamente está em debate na casa. Quais são as suas primeiras impressões, por favor, para quem está do lado de lá, porque mexe com a vida de todos os bauruenses, seja na edificação ou no terreno, sobre os 2 primeiros encontros dessa comissão para debater a possível atualização ou revisão do IPTU? Bom, é um assunto polêmico quando se fala em reajuste, qualquer reajuste no Brasil, sendo um país que está vivendo uma situação econômica dificílima, é um assunto complexo. Nós tivemos essas 2 reuniões, ao meu ver, foram muito proveitosas. E agora o que nós pretendemos com mais 2 ou quem sabe mais, e até abrir audiência pública, é abrir a discussão para vários fatores como a Senag, Sinduscom, Secov, porque quando você joga um reajuste desse patamar, o contribuinte ele assusta. Então, e você tem que passar para o contribuinte os critérios legais, ou mostrar que os critérios que chegaram nessa casa são ilegais, discussão e alcançando sempre a justiça tributária. Então, eu até aproveito essa situação, esse momento agora de parabenizar todos os vereadores que estão debruçados sobre esse assunto, fazendo o exercício de casa, pensando no contribuinte nesse momento. Isso que eu ia dizer. E aí, por uma questão de missão pública aqui, ia falar de uma outra questão. O Executivo também cumpre o seu papel legal e administrativo, aqui sem juízo de valor, de enviar para a Câmara, no intervalo de 2 anos, a revisão da planta genérica, é o primeiro da atual gestão. Porque é exatamente não enviar a proposta necessária de atualização da planta de valores, independentemente de qualquer menção do seu conteúdo, que amplia as distorções. Então é necessário esse debate nesse momento. Sim, o Executivo ele está correto em falar em reajuste, em consertar a casa em relação ao IPTU. Só que ele precisa, e aí eu faço um ponto e vírgula, parabenizando até mesmo a equipe de Secretaria de Finanças, porque é um trabalho árduo. Eu vejo que a equipe está engajada, trabalhando, só que nós precisamos ter calma, e aí que vem a dificuldade do Executivo com o Legislativo, que é a pressa. Isso que eu ia atentar. Um ponto necessário é a apresentação da planta genérica. A segunda questão é o tempo de verificação. Isso são milhares de endereços divididos em bairros com fator ou de valorização ou de depreciação de imóveis, terrenos, construções, puxadinhos que foram feitos, reformas que foram feitas na casa, porque mexe com o padrão de classificação interna dos imóveis, e isso tudo mexe com o IPTU. Dá tempo de analisar? A meu ver, não dá tempo. Nós sabemos que nós temos aí mais 2 sessões, é claro que nós do ano legislativo comum. Podemos chamar uma extraordinária, mas o assunto é complexo, embora exista uma vontade de ambas as partes, tanto do Legislativo como do Executivo, de buscar aí até mesmo uma alternativa. Quando eu digo alternativa, que nós podemos descartar no momento que aplique-se um reajuste do IPCA, da inflação, para estar discutindo com calma 2018 para aplicar em 2019. Então, eu vejo assim que a Câmara está querendo sim mostrar para o contribuinte e chegar num ponto de critérios legais
buscando sempre a justiça tributária. Nessa necessidade de avaliação de uma questão tão ampla que mexe, como dissemos, com milhares de bauruenses, tem uma discussão essencial. Foi apresentado pelo Executivo, e aí, de novo, ele teve a coragem de enfrentar esse tema, que a atual lei de aplicação do IPTU, ela é ilegal. São avaliações do Poder Executivo, de técnicos da auditoria fiscal, da finanças, do jurídico. Por quê? Porque a cobrança é feita não com base no valor do metro quadrado, chamado valor venal real do seu imóvel, mas com faixas de valores, o que quebra vários princípios do ponto de vista da justiça tributária. Ou seja, a lei atual, gostemos ou não, precisa ser modificada. A questão é aprofundar e entrar em todos esses detalhes? Sim, ao meu ver, esse projeto ele teria que chegar nessa Casa de Leis com mais antecedência, para nós estarmos discutindo e abrindo, né? Porque esse não é um assunto apenas do Executivo, é um assunto que nós temos que abrir para a população, para o contribuinte que será o mais afetado. Do calendário das pessoas que estão nos acompanhando, foram feitas 2 reuniões iniciais, uma para debater o conteúdo, os técnicos da Prefeitura apresentaram todas as informações, ou aquelas que eram essenciais para a compreensão, primeiro, da proposta do ajuste, já tem modificações ou propostas em curso e tem pelo menos mais 2 reuniões do calendário possível do ano legislativo a serem realizadas. Sim, nós traçamos que seriam 4, mas ao meu ver eu até acho que é pouco, tamanha complexidade do assunto, mas nós teremos outra essa semana, abrindo, como disse anteriormente, para as entidades envolvidas, como a própria Senag. Nós temos um representante, o próprio presidente da Senag, é o vereador Segala, mas vamos abrir aí aos corretores, chamar a comissão que foi montada de corretores para saber o critério usado, né? Nós queremos que, se houver a necessidade desse reajuste, que seja com equilíbrio, seja com critério, buscando a justiça tributária. Agora, é inevitável comentar uma questão de calendário político, de estratégia e de necessidade de avaliação. O prefeito tem só para comentar alguns desses assuntos na casa no final do ano. Discussão sobre qualificação e criação de lei de OS, que envolve a questão de saúde, já foram retiradas as outras áreas. A planta genérica do IPTU, ele lançou a questão de um projeto específico que depois terá desdobramento com a questão do lixo na cidade, com uma eventual parceria público-privada, o orçamento, a taxa de bombeiros que foi julgada pelo STF inconstitucional e que precisa achar uma saída do município. São muitos temas complexos, todos de uma vez. Seria bom que nós estivéssemos em julho, mas como você disse, nós temos aí vários projetos de lei importantíssimos, onde vai mexer com o futuro da nossa cidade, mas praticamente 2 sessões. E o ano acabando. Então, nós precisamos ter responsabilidade e respeito com a população. Você comentou uma questão fundamental, Roger, para a gente colocar aqui no ar na rádio da TV Câmara. Discutir prioridade de gestão e de definição de programas. Por exemplo, a questão do bombeiros, que eu já mencionei, da taxa inconstitucional, aliás, da contribuição de iluminação pública é um outro detalhe também de um tema que está em andamento, dos bombeiros, para o governo decidir se há recursos no orçamento para uma eventual recomposição disso nesse momento. Eu vou até mais além. Além da prioridade que precisa ser traçado pelo prefeito, com certeza ele terá que fazer um exercício de casa. E quando eu falo de exercício de casa, é exercício financeiro, que são cortes básicos, é claro que sempre conservando os serviços essenciais que são na saúde e até mesmo na educação, mas vai ser inevitável fazer esse exercício logo agora, na virada do ano. O cobertor é sempre mais curto que o frio. Então, governar é necessário enfrentar esses dissabores e decidir onde e como fazer. E digo também que ele demorou 25 anos para ser eleito. Dificílimo você ser eleito numa cidade como Bauru, em outras qualquer, mas mais difícil é governar.
Uma outra questão, só para ficar registrado aqui, o governo está discutindo com o Ministério Público, porque lá tem uma ação judicial, um termo de ajustamento de conduta, uma possibilidade, aí sim uma antecipação com um certo tempo, para a previsão técnica que existe, tem estudos da Embrapa e de outros fundos e órgãos meteorológicos, para, infelizmente, o período de estiagem ser duro de novo em 2018. O plano de contingência é uma discussão de usar parte do recurso hoje do fundo de esgoto, das receitas que virão, para sustentar uma primeira etapa e não enfrentarmos racionamento de água. Qual a sua impressão dessa ideia inicial? Bom, a princípio, eu acho que nós não podemos confundir. A taxa do fundo de tratamento de esgoto, ela deve ser extinta, uma vez que ela não há necessidade mais de existir. E aí nós estamos falando, pelo que eu estou entendendo, de uma criação de uma nova taxa. Então, nós temos que, fiquei sabendo que houve já uma conversa, como tem um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, depois discutir com os vereadores a sua intenção, se é legal, não é legal. Um tema bom já para 2018, logo de origem. Na virada não tem férias. Roger, muito obrigado por você ter vindo aqui no intervalo da sessão legislativa para atualizar conosco, que a gente vai continuar, lógico, acompanhando essas questões públicas para transferir informação para quem está em casa. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na TV Câmara. Obrigado, e para você que nos acompanha, lembre-se que esse programa também vai para a Rádio Câmara Bauru. E se você quiser assisti-lo em outro horário, que não só na grade, nos canais 10 da NET, 60.3 do HF digital pela TV Câmara, vai na página da TV Câmara Bauru no YouTube. Esse link está lá no Fala Câmara Entrevista. Até o nosso próximo encontro.